Mas aí você falou do medo do desconhecido. E muitas pessoas falam que o medo da morte, vem do medo do desconhecido. O que é a morte? Já chegou essa informação para você? Sim, já chegou. Eu já acessei até um painel de informações sobre mim. Até o dia da minha morte. A causa. Então, Caramba. já tive esses acessos através da leitura de campo vibracional, inclusive. E aí, o que acontece? A morte, o medo da morte não está atrelado ao medo do desconhecido. Está atrelado ao apego do ego que tem sobre o corpo ou as coisas. Bens materiais. Materiais ou pessoas. Uhum. Entendeu? Então, assim como o sofrimento pós-luto não se dá pelo amor que você tinha pela pessoa, mas sim pelo remorso e apego que você sentia pela pessoa. Presente no momento atual. Exato. Entendi. Quem ama não sofre. O amor não gera sofrimento. Puta, muito bom, hein? Amor Caramba. gera alívio. E eu falo com propriedade. A minha mãe desencarnou em 2021 e eu não sofri. Porque eu amava a minha mãe e não tinha apego nem remorso. Porque eu fiz um processo de cura antes para entender que tudo o que eu pude fazer por ela, eu fiz. E eu não fui o melhor filho comparado aos outros, mas eu fui o melhor filho que ela pôde ter. Mas você não sentiu nem dor? Eu senti amor. Amor quando ela morreu? Quando você sente amor, não há espaço para nada. Mas talvez porque você saiba... A minha pergunta é, o que acontece depois que a gente morre? Depois que a gente morre, vai acontecer diversas coisas, porque abre-se diversas realidades. Isso que é o mais incrível. Então, ninguém vai definir como que vai acontecer depois da sua morte, porque pode se abrir para várias coisas. Então, vou trazer aqui um exemplo que a gente vai trazer uma linha de acontecimento relacionada à minha mãe, porque eu acessei todo o processo dela e o pós-morte. Você consegue também acessar esse campo vibracional de entes que desencarnaram, que não seja a sua mãe? Por exemplo, minha mãe desencarnou também em 2012. Você conseguiria me ajudar se eu marcasse um horário com você para bater um papo? Consigo. Existe a possibilidade. Sim, inclusive no método no nível 2 é possível que se abra para essas vertentes, entendeu? Entendi. Show de bola, mas manda bala aí. E aí o que acontece? O processo da minha mãe, do desencarne, ela passou por um processo bastante de apegos e dores, como todos nós que estamos encarnados. E aí eu acompanhei do início ao fim. A minha mãe faleceu com câncer de mama. E eu descobri o câncer de mama através de uma leitura 3 meses antes do diagnóstico. Nossa. Só que ao descobrir isso, me veio também a espiritualidade dela, a equipe espiritual dela. Todos nós estamos aqui para desenvolver coisas. E tem coisas que às vezes nós, com o nosso olhar limitado, vamos dizer que é mal, é ruim. E aí a equipe espiritual dela disse, não é para você falar para sua mãe. Nós te mostramos exatamente para que você possa preparar a sua família e preparar tudo. Então eu sabia que a minha mãe ia desencarnar antes de qualquer pessoa. Entende? Caraca. Igual o Yogananda. Yogananda também, ele sonhou, né, com a morte da mãe um pouco antes. E aí ele viajou para encontrar ela. E aí ela desencarnou. Eu não cheguei a ler essa história, mas agora que você falou, eu vou dar uma pesquisada, porque É daquele livro algo... Autobiografia de um Yogi. Não sei se você já ouviu falar. E aí ele é um cara que tem esses poderes, igual você está comentando, e ele passou por um processo muito parecido com o que você está comentando. Que top. Eu vou dar uma averiguada nele. E nesse caso, quando eu recebo essa informação, não podendo compartilhar, aí eu vou preparando minha família. Então isso me deu acesso ainda mais ao processo da minha mãe. Vou ser mais resumido aqui. Aí ela desencarna. Quando ela desencarna, uma semana depois, o mentor da minha equipe fala para mim, vamos lá visitar sua mãe? E eu tava acordado nessa, não foi projeção astral, eu tava acordado. Aí ele falou, vamos visitar sua mãe? Eu falei, bora. Aí ele falou, fecha os olhos, eu fechei, aí sim eu projetei do corpo. Caramba. Foi uma das poucas vezes que eu projetei consciente.
Não estava dormindo, sabe? Eu fechei o olho como agora. Fechei o olho e saí do corpo. E aí você foi pra onde? Aí eu fui para uma colônia espiritual, que aí é na 4ª dimensão. Aí chegando lá na 4ª dimensão, nós entramos em um lugar totalmente assim, um campo. Já assistiu o Nosso Lar? Já. Bem semelhante àquilo, Uhum. sabe? Não é necessariamente o Nosso Lar, mas bem semelhante àquilo. Minha mãe estava distante, e aí ele me apontou e falou, ela tá ali. Aí ele falou, você não vai poder chegar lá, porque ela está passando por um processo de dissociação de ego. A maioria das pessoas passam por esse processo para desapegar da família. Entendeu? Então, se eu aparecesse lá, ia interferir, porque ia intensificar o sentimento. E aí, não. Aí eu fiquei à distância. E ao ver ela, eu também pude ver a minha avó, o meu tio e a minha madrinha. Nossa. Que haviam desencarnado também, tudo ali com ela, na colônia. E aquilo foi incrível, porque me deu a percepção de que sim, a vida não acaba quando termina, né? Então, depois da vida, o que tem? Mais vida. E a história de que vamos descansar para sempre, talvez o descanso é exatamente um fluxo de movimento. O que você quer dizer com isso? Que não tem um paraíso necessariamente que você vai ficar para sempre naquilo. Você vai passar por um intervalo de tempo onde a sua mente pode ser que entre em um estado de dormência e aí você fica dormindo, só que nada é para sempre. Entende? Assim como o inferno não é eterno. Sim. E o céu também não é, né? E aí o que acontece? Falando o que acontece depois da morte, no exemplo da minha mãe, ela foi para uma cidade astral. Hoje ela trabalha com a espiritualidade e ela trabalha dentro de um centro de direcionamento de almas. Ou seja, as almas chegam para ela e aí ela vai catalogar as almas e coloca cada uma dentro da sua diretrizes. Tipo, você vai para tal lugar, você vai para tal. É como se ela fosse uma recepcionista. Entendeu? Espiritual. Aí ela atua nessa área hoje, está atuando nessa área. E o meu contato com ela é como se ela tivesse mudado para um outro país e a gente se comunica através do celular. Ah, você ainda se comunica, então? Total. Quando você quer? Com o meu desenvolvimento, porque o método LCV de leitura de campo, ele possibilita isso. Só que vem junto com isso a prática, né? A experiência é importante. Então hoje, com a experiência, a tecnologia, eu consigo ter acesso acessível a ela na hora que eu quiser. Entendeu? Só que vem a responsabilidade, porque também tem um desgaste energético. Que aí eu preciso examinar se faz sentido e qual o propósito que eu quero me comunicar com ela. Ah, é saudade. Então eu tenho que cuidar da minha saudade. Tenho que ficar fazendo contato porque eu senti saudade. Então, quando se trata de questões espirituais, olhar para o outro lado tem que ter um propósito maior, entendeu? Não é só a curiosidade ou tô sofrendo aqui. Isso não é o suficiente. Que propósito que já te fez entrar em contato com ela? Entrar em contato com ela, ou um dos propósitos que me fez entrar em contato com ela foi exatamente ela me trazer um direcionamento sobre uma coisa que eu estava vivendo. E aí, no caso, eu precisava dela me mostrar um caminho ou até mesmo probabilidades para eu tomar decisões. E o fato dela terem tirado o ego dela, né? Você acha que mudou alguma coisa na forma como ela se conversa com você, entendeu? Porque quando você tira o ego, você tira o apego material, pessoal, né? Que nem a gente estava falando. Então, nesse caso, eu entendi seu ponto. Ela mudou em algum aspecto? Sim, mudou não só no aspecto de comportamentos, né? Não necessariamente. Ela me trata como filho, ela diz filho e tal, mas não há mais aquele sentimento que antes tinha de mãe, entendeu? E até que ela se apresenta como uma pessoa totalmente diferente, semblante diferente, ou um corpo totalmente diferente dela, de como ela estava aqui, entendeu? E outro ponto também que modificou foi a questão de que eu enxergo ela não mais como minha mãe. Eu enxergo ela como um espírito que teve um papel na minha vida. Como se fosse um espírito acolhedor.
É como se fosse um... Qual a gente vê uma ex-namorada que durante o namoro é aquela paixão, não sei o quê, depois quando passa... Não necessariamente. Vamos levar para a arte. É como um filme. Então, Will Smith, ele fez A Procura da Felicidade. A Busca da Felicidade. Acabou aquele filme, ele foi para outro. Ele trouxe algumas características daquele personagem. Só que a gente não vê ele mais como A Procura da Felicidade. Tá. Por mais que a gente tenta procurar ele ali, não tem. Entendi, só tem durante aquela película, aquelas 2 horas. E agora eu olho a minha mãe desse jeito. Eu não vejo ela, aquele espírito que se apresenta como minha mãe, como a minha mãe. Porque era um papel. Era um papel. Nossa, cara, que animal! Que da hora. E quando Entendi, você tem cara. essa percepção, o sofrimento se dissipa. Puta, muito bom. Porque não há apego. Porque era só um Entendi. papel. Era só um papel. E quantas mães eu já tive? Em outras vidas. Infinitas. E quantas mães você já teve que de fato não eram suas mães biológicas? Às vezes uma pessoa tem uma tia, uma professora, são mães, né? Sim. E será que vai ter um momento que ela vai reencarnar? A minha mãe, pelas conversas que eu já tive, sim. Haverá um momento que ela vai reencarnar Na Terra? na Terra. Ela já sabe disso. A gente recebe essa informação do lado de lá. Depende muito de como o espírito do lado de lá está desenvolvido, entendeu? Então, existem espíritos que não se desenvolvem tanto e não cria consciência para tomar decisões conscientes por conta do sistema que ele possui. Aí existem os mentores ou tutores espirituais que tomam por ele. É como se fossem pais tomando decisões por filhos, entendeu? Ah, tá. Enquanto outros espíritos já têm consciências expandidas a ponto de elas sentarem, como estamos aqui, traz um acordo aqui. Vamos viver isso? É nesse Bora, momento que isso. faz o acordo lá que você comentou no começo da conversa. É, exatamente. Que daí ele vai mostrar, então, como se fosse um filme. Vamos viver esse filme, A Procura da Felicidade? No Isso. começo você vai batalhar, você vai sofrer, você não vai ter dinheiro e tal. Esse foi o filme que ele escolheu. Ó, agora a gente Exato. pode já trazer essa Muito figuração, é muito interessante. De forma bem figurativa, tá? Não vamos levar ao pé da letra, porque senão vira mais um conto de religião que leva ao pé da letra as coisas. É como se sentássemos nós três aqui na mesa, vamos fazer um acordo, vamos criar uma peça. O personagem Rafael. O que vai ter nesse Rafael? Vai ter isso, isso e aquilo. Ele vai nascer em São Paulo, lá na Zona Leste, Vila Formosa, vai viver na Zona Leste e vai passar pela fase de pobreza. Ah, mas pobreza é ruim. Não, mas olha só, o tanto de coisa que ele vai aprender com a pobreza. Ele vai conseguir valorizar no momento que ele estiver na abundância. Ele vai conseguir compartilhar quando estiver na abundância, porque ele sabe como que é ficar na falta. Contraste. Entendeu? Exato. E como que a história vai gerar? Vai ter drama. Porque ele vai ter dificuldade, ele vai chorar, vai, meu Deus, eu quero comer. E vai enriquecendo a história. Muito bom, Rafa. E agora, ele vai crescer. Então ele vai voltar aqui, conhecer o pai dele. Por quê? Porque a gente falou que o pai dele ia abandonar ele quando ele nasceu. Então ele vai conhecer com 17 anos. Mas ele precisa mudar de cidade. Então, para mudar de cidade, bora colocar aqui, ó, algo bem ruim para acontecer e impulsionar ele? Bora. Mas esse algo ruim, cara, sim, é um impulso para ele dar um passo muito importante. Porque ele vai reencontrar o pai, vai se curar com o pai e vai abrir a profissão dele para que ele possa se integrar com a missão. Qual missão? Trazer um método LCV para o mundo. Caraca.